Salve, salve, meu aluno! Vamos agora então iniciar o nosso curso completo de gramática, de teoria gramatical para concursos públicos. Nós vamos agora trabalhar já com o primeiro tópico relacionado, tópicos de fonologia. Acompanhe aí na tela, por favor. Em tópicos de fonologia, quando a gente pensa nesse assunto, a gente deve entender o seguinte, nós não vamos aqui fazer uma espécie de aprofundamento em fonologia. Nós vamos trabalhar com uma espécie de aprofundamento em conceitos básicos e, por serem básicos, eles vão servir de suporte para um conjunto de raciocínios que, por sua vez, nos farão entender melhor ortografia, acentuação gráfica, e outros assuntos relacionados à estruturação e processos de formação de palavras. Beleza? Então, esse curso, eu estou pensando em um aluno que tem dificuldade extrema com língua portuguesa, um aluno que quer construir a sua base de informações de língua portuguesa, não é? E nós vamos partir do pressuposto em que, se eu tenho noção da informação de base, eu posso, posteriormente, avançar para informações complexas. Então, a gente vai sair de um nível primário, a partir dessa base, até chegar a um nível avançado. Quem sabe até um nível proficiente de língua portuguesa. Então, os primeiros conceitos básicos. Conceito de fonética, fonema, letra. Alguém pode pensar assim, mas isso é muito básico. Pois é muito básico mesmo. Essa é a ideia. A ideia é oferecer a você conhecimentos sólidos. Eu não quero ninguém aqui construindo conhecimentos de areia. Eu quero conhecimentos firmes. Então, a gente falando em fonética, a gente deve entender que a fonética é uma ciência. É uma ciência que estuda as particularidades dos sons produzidos por cada ser humano. Aí, essa ideia de som sons produzidos nos remete já a uma outra informação. Que outra informação? Fonema.
Porque fonema é exatamente isso. É cada unidade sonora mínima componente da palavra. Então, quando se fala de sons produzidos por cada ser humano, se fala dos sons produzidos no momento em que esse ser humano pronuncia uma palavra. E, ao pronunciar, ele pronuncia com certas particularidades. A fonética estuda essas particularidades, não é? Então, ela vai estudar os fonemas? Vai estudar os fonemas. E aí o que acontece? Eu tenho, a princípio, adiantando uma informação, que essas particularidades, elas vão fazer com que apareçam basicamente dois tipos de fonemas. Os fonemas vocálicos e os fonemas consonantais. Agora, temos um outro elemento que é a letra. A letra, nós vamos representar o conceito de letra assim, olha. É cada representação gráfica de cada fonema. Então, o fonema é um elemento, galera, ele é captado pela audição, porque ele é elemento sonoro. Agora, a letra é elemento captado pela visão. Então, nesse momento, a ideia de leitura, ela faz todo um sentido. Porque a ideia de leitura, você não lê o fonema, você lê a letra. Quem mais lê, mais vê, e quem mais vê, melhor registra. Então, nesse momento, a leitura, eu coloco isso na forma de observação, a leitura é condição essencial para a criação de um repertório visual das palavras. Posteriormente, nós vamos retomar esse conceito aqui apresentado, ok? Guarde que esse conceito é super importante. Pois bem, aqui nós temos uma primeira representação, conforme você pode observar. De um lado, nós temos o som, do outro, a letra. Então, eu tenho B, D, F, P, T, V, o som desse elemento representativo gráfico, o elemento gráfico representativo desse som. De um lado, eu tenho, portanto, som, fonema, e do outro eu tenho a letra propriamente dita. Então veja aí as correspondências, né? A gente vê a letra e pronuncia B, D, F ou F, P, T e V. Ok? Compreendido isso, então vamos adiante. Outro ponto importante está na seguinte ideia. Já pensou se cada letra correspondesse a um som específico? Seria muito bom, né? Porém, as coisas não são bem assim. A gente pode observar, por exemplo, aqui a letra X e a letra S.
Essas duas letras têm representações sonoras idênticas em alguns momentos. Por exemplo, a letra X pode ter a transformação sonora em Si, Z ou Xe. Assim como a letra S tem a representação sonora Si ou Z. Observe as palavras. Em próximo, olha o som que a letra X possui. Em explicar, som de C. Em exame e em êxodo, som de Z. E em xenofobia e peixe, som de Xe. Olha a letra S. Na palavra sopa e na palavra salvar, nós vamos encontrar essa letra tendo o som de C, ou Si. Já na palavra casamento e coisa, a mesma letra tem o som de Z. Então, a primeira observação que a gente faz, uma mesma letra pode ter diferentes representações sonoras. Ok? A mesma letra com sons diferentes. Dentro dessa perspectiva, a gente já começa a iluminar a questão da ortografia. Por que a gente começa a iluminar a questão da ortografia, Deildo? Ora, porque existem regras que determinam o uso da letra S e o uso da letra Z. Onde eu uso a letra S? Onde eu uso a letra Z? Quando as duas representam o fonema Z. Onde eu uso a letra X ou o dígrafo CH, quando os dois representam o fonema X. Onde eu uso a letra S ou a letra C, quando os dois têm a representação sonora do C. Então, essas dificuldades lá em ortografia começam a ser entendidas a partir do momento que nós compreendemos que a mesma letra pode ter diferentes concepções sonoras. Beleza? Outro ponto importante. Há casos em que nós vamos ter letras diferentes representando o mesmo som. Agora é o inverso. Aqui nós tínhamos a mesma letra representando diferentes sonoridades. Beleza? Aqui nós temos letras diferentes representando o mesmo som. Então, outra observação é esta. Há casos em que letras diferentes representarão o mesmo som, isto é, o mesmo fonema. Observemos aqui, olha, letras S, C, C cedilha e X, as 4 letras distintas representando o fonema Si. Em sereno,
cedo, laço e próximo. As letras S, Z e X representando o fonema Z. Observe fase, beleza e exato. Por último, as letras G e J representando o fonema G. Em gilete e jejum. Então, nesse momento, a pergunta é: se a palavra é mais ouvida e falada do que lida, podemos confiar na memória auditiva? Resposta: não. E por que não, Adeildo? Por conta desses detalhes. Eu ouço se em sereno, cedo, laço, próximo. Agora, se eu não vejo a palavra, quem me garante que foi escrita a palavra? A palavra foi escrita com S, C, C cedilha ou X. Eu não tenho garantias com a memória auditiva, eu só tenho garantias com a memória visual. Por isso, volta àquela observação. Quem mais lê, mais vê. E quem mais vê, melhor registra. Beleza? Então você tem que confiar não na sua memória auditiva, e sim na sua memória fotográfica. Beleza? Você tem que confiar na sua memória fotográfica. Ainda dentro dessa perspectiva, nós vamos observar outros pontos importantes. Observe aqui essa outra situação. Envolvemos agora uma outra formatação da representação gráfica. É que, às vezes, o som é representado por um outro tipo de elemento gráfico, que não é mais só a letra, mas um conjunto de letras, uma combinação de letras, que recebe um nome específico. São os dígrafos. De dois grafos, elementos gráficos. Então são dois elementos gráficos, porém representando um som apenas. Dígrafos são exatamente isso. Na forma de conceito, a gente pode entender que são dois elementos gráficos
que representam um som apenas. Ok? Então, nessa perspectiva, observe o som X, representado ora pela letra X, ora pelo dígrafo CH, em xícara e chinelo. O fonema C, ora representado pela letra S e pelos dígrafos SS, SC, SC cedilha, XC e XS, em, respectivamente, sapo, pássaro, nascimento, desça, exceto, estudar. Olha o fonema Q, ora representado pela letra C, ora representado pelo dígrafo Q, em cair e queda. O dígrafo G, ora representado pela letra G, ora pelo dígrafo G. Então, garganta e engasguei. E por último, o fonema R, representado pela letra R e pelo dígrafo RR, nas palavras reciclar e arrepender. Olhe, para uma questão de ordem, nós vamos fazer uma distinção a partir de agora. Toda vez que eu quiser me referir a essa sonoridade da letra do fonema R, eu vou usar R maiúsculo. Então, esse R maiúsculo, esse R, é este som de reciclar. É este som aqui, ó, de arrepender. Quando eu quiser me referir a este outro som, por exemplo, da palavra arara, aí eu utilizarei a expressão re, que simbolizará o re de arara. Outras palavras que tenham essa mesma peculiaridade. Beleza? Então, o que a gente aprendeu aqui nesse esquema? A gente aprendeu que um mesmo som pode ser representado não apenas por letras distintas, como também por dígrafos. Beleza? Essa é a nota que fica para nós. Então, dentro desses conceitos básicos ainda, convém lembrar o que são as vogais, o que são as consoantes e as semivogais. Nós devemos entender por vogais os sons em cuja pronúncia ou cuja produção o ar não encontra obstáculos para passar
pela boca. Boca. Então, A, E, I, O, U, AN, ON. Não há nenhum tipo de obstáculo que impeça a saída do ar. Já a consoante se configura exatamente pelo oposto. Consoante são sons em cuja produção o ar encontra obstáculos para passar pela boca. Então, por exemplo, os fonemas vocálicos aqui apresentados, você tem a representação, por exemplo, do fonema A. No fonema A, você tem, por exemplo, a palavra bata. Do fonema E, café. Do fonema E, tapete. Do fonema I, iguana. Do O, você tem o cipó. Do O, ovo. Do U, urna. O fonema AN, você pode encontrar na palavra manhã. E o fonema ON em anões. Então, essas representações todas, bata, café, tapete, iguana, cipó, ovo, urna, manhã, anões, são representações de fonemas vocálicos, portanto, de vogais. Aqui, por exemplo, na pronúncia do som B e do som F, o que vai acontecer com o bloqueio de ar, o bloqueio do ar, os obstáculos ao ar? Por exemplo, na pronúncia da letra B, o som B, o obstáculo é o seguinte, só a título de descrição. O obstáculo se dá no contato do lábio superior com o lábio inferior. O B é daqueles fonemas consonantais que nós chamamos de bilabiais. Já o F ou o F, o obstáculo se dá no contato dos dentes com o lábio inferior. Ok? Então, nós temos aí, portanto, o fonema vocálico sendo representado. Então, uma palavra, por exemplo, como faca ou refazer, ou ainda bélico ou biberibe, nós vamos prestar atenção, portanto, nesses elementos aqui exemplificados. Beleza?
Agora, não há somente vogais e consoantes. Há também as semivogais. E muita gente faz confusão demais com semivogais. Nós não vamos fazer confusões. Só que a gente não vai trabalhar aqui agora com os semivogais. Esse é assunto do nosso próximo encontro. Beleza? Então, estamos construindo uma série de conceitos básicos para que a gente lá na frente entenda com exatidão e perfeição as questões relacionadas à ortografia e acentuação gráfica. Não se afobe, não queira correr, vamos entender gradativamente o assunto para a gente definitivamente conceber essa base sólida que você tanto precisa, para passar nas provas de língua portuguesa dos mais variados concursos. Beleza? Até a próxima.